Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, estou aqui hoje de novo com o professor Paterno. E hoje a gente vai estar aqui buscando fazer uma anatomia da sociedade para ver como que as pessoas ultimamente elas andam aprendendo, evoluindo, né? E cada vez buscando novas interações e tudo mais, certo? Então, hoje o assunto que a gente vai estar debatendo aqui é algo que é bem pessoal meu, e principalmente ao meu momento atual de vida, que é a questão de prioridades, certo? Ultimamente eu não tô tendo muitos momentos de lazer com meus irmãos, que são pessoas, né, que eu considero importantes do meu coração, assim. E eu tô tendo que deixar essas interações de lado muitas vezes por conta de compromissos que eu tenho, ou com a faculdade, ou com amigos, ou com diversas outras coisas, que me impossibilitam, né, de ter momentos como andar de bicicleta, jogar videogame, ou até mesmo simples conversas com eles. Isso vem me preocupando um pouco, assim, principalmente por várias influências que eu já vi na mídia, né? Um filme que eu comentei com o professor um pouco mais cedo, que me despertou isso, assim, que poderia ser uma situação alarmante. É um filme chamado Lobo de Wall Street, que é baseado, né, num fato real de um homem norte-americano que, claro, né, devido a drogas, devido ao álcool, ele acabou deixando a família dele de lado e focou em coisas que não tinham prioridade a princípio, né? Como capital, busca por enriquecimento, esbanjar dinheiro. E ele acabou construindo uma família muito falha, com uns princípios muito ruins. Tanto no livro, né, que eu já ouvi falar, como no filme que eu já assisti, é bem retratado isso. Essa personalidade dele não agrega em nada ao ambiente da família em si. Então, eu acho que esse assunto, né, em questão de prioridades, principalmente no mundo atual, onde as pessoas estão muito focadas em trabalhar, em estudar, em enriquecer, e muitas vezes acaba deixando de lado o que é fundamental, que é as relações, né? A gente nunca pode deixar de ter relações com as pessoas, relações simples, até simples conversas, interações, e, enfim, diversas, que vão agregar na nossa vida e também são importantes, né, como um todo. E o professor, como é pai de dois meninos, e, né, obviamente, mestra aula para diversos jovens, tem que ter uma boa gestão do tempo dele, e dos recursos, né, que ele vai estar se dedicando ao trabalho e tudo mais. Então, professor, se você puder compartilhar com a gente como que você divide sua rotina, quais são as prioridades, e o que o senhor consegue observar na sociedade em relação aos objetivos das pessoas, certo? O que as pessoas, no seu ponto de vista, têm priorizado e como que isso pode acarretar numa vida totalmente diferente. Sim, então, boa tarde aí a todos que vão nos ouvir, então. O que eu posso falar sobre isso? A minha impressão, para analisar esse fato, que isso é um fato que acontece com todos, né? Você tem que priorizar entre uma decisão de uma atividade ou outra e pode ter repercussão no futuro. Tudo isso pode ser resumido em termos de o que a gente tem que aprender com isso. Em a gente desenvolver algumas funções de pensamento na hora de tomar decisões sobre o que a gente vai fazer. Na hora de você captar as informações que vão permitir você decidir o que você vai fazer, você tem que captar de forma geral todos os detalhes necessários para poder selecionar o que é mais importante do que não é, né? Se você falhar na percepção de algo que é importante e não levou em consideração para tomar sua decisão, você pode ser levado a uma decisão que vai ter consequências ruins futuras, né? Então, ou se você selecionar as informações para tomar a decisão que permitam você ter um prazer imediato e uma atratividade imediata e rápida, sem muita elaboração, né, você está tendo uma percepção incompleta da realidade, né? É chamado uma percepção episódica da realidade. Para evitar isso, a gente tem que captar todas as informações em detalhes. Na hora de você decidir se vai estudar ou vai participar de um final de semana no parque com os irmãos, por exemplo, você tem que ver quais são os detalhes que a gente precisa captar disso. Qual a importância de eu estudar mais para essa prova? Será que eu não posso estudar um pouco menos para partilhar o tempo em outro lugar? Então, essa seria uma percepção mais completa, integrada, onde você integra uma com a outra. Agora, se você olhar, não, eu tenho que estudar, esqueça o parque, esqueça o passeio de final de semana. Então, você está focando numa só, é percepção episódio. Por quê? Ah, porque essa vai me dar uma nota maior e vai me trazer benefícios rápidos e imediatos. Então, mas você pode balancear, pode ter o melhor dos dois mundos, né? Então,
Como que se faz isso? Você capta todas as informações e depois você elabora uma escolha do que é mais importante, quanto um é mais importante que o outro. Tá? Isso vai requerer um treinamento também, não é de uma hora para outra que a pessoa faz isso, e muita gente passa a vida sem fazer nunca isso. Então, é uma situação que pode ser um problema também, né? Então, quando você faz esse tipo de pensamento sobre como você tem que pensar para resolver a decisão, para tomar a decisão, você está usando um comportamento que envolve o que se chama de metacognição. Está pensando sobre como você deve pensar para tomar as melhores soluções ou tirar as melhores soluções para o problema. Então, de forma compacta e minimamente sobre como resolver. E isso é universal, é aplicado na vida inteira, né? Das pessoas, né? Certo. Então a gente consegue, né, perceber, professor, que todo mundo, né, com toda certeza tem graus de prioridade diferentes, né, nas vidas. Dependendo do seu cargo, vai ter, né, uma exigência maior de você, dependendo não. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que realmente, como o senhor disse, como a gente sempre fresa aqui nos vídeos, a gente tem que buscar filtrar essas fontes de informação que vão chegar até a gente. E como que a gente vai estar lidando com elas, certo? Nosso dia a dia é muito caótico, a gente tem muitas informações chegando o tempo todo, seja pelo celular, seja por pessoas, e a gente tem que buscar se concentrar naquilo que é importante no momento e pensar também a longo prazo, né? Não vamos pensar somente no curto prazo, no final do mês, no final do ano, pensar décadas para frente. E com toda certeza essas relações pessoais que a gente muitas vezes acaba deixando de viver vão agregar a gente no futuro. Então é muito importante, né, a gente ter esse filtro, ter, né, justamente essa seleção do que é prioritário para a gente ou não, certo, professor? O senhor gostaria de complementar mais alguma coisa antes da gente finalizar o nosso vídeo, professor? Então, você mencionou algo que eu não tinha mencionado, que é importante também, que é você ver as consequências das suas escolhas, né? Ou considerar um parâmetro, uma informação que você não tinha considerado ou não. Qual é a consequência disso no futuro, ou imediatamente, ou para as próprias pessoas, ou para aqueles envolvidos? E isso envolve um aspecto importante também, chamado orientação temporal. Você saber que um ato que você comete agora tem consequências no futuro, ou pode ter consequências no futuro, né? Isso é chamado de causalidade. É algo que a gente aprende aqui no início dos cursos superiores aqui na Ciências e Tecnologia, que é o chamado um princípio de causalidade. O que você faz no sistema, ele causa uma consequência, a partir do momento que você toma uma decisão. Agora, se você escolher algo que pode causar consequências, você tem que saber que vai ter consequências, né? Quais consequências? Elas muitas vezes são bem claras, né? É que nem o fato da pessoa, hoje eu não vou dormir para poder estudar para amanhã fazer a prova. São vários problemas nisso. Agora, você não dormir para fazer uma prova, você está não dormindo e não gravando o que você estudou para a prova. Então, ou minimizando o efeito do estudo. Então, são situações, né? Uma decisão, você não percebeu, não levou em consideração outros fatores. Essa prática de ficar pensando sobre como você tem que tomar a decisão é um esforço bastante útil muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Até que ele vire um hábito. Aí você não precisa mais se preocupar em praticar ou desenvolver, porque ele já vai estar frequentemente sendo acionado. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha agregado, né, de alguma forma com esse nosso bate-papo aqui. E de novo, né, a gente gosta de salientar isso. A gente não é dono da verdade. A gente não vem aqui para bater o martelo e falar que é assim, mas a gente busca, né, melhorar a sociedade e fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre o funcionamento e as nossas relações, certo? Então, muito obrigado, tá? No mais é isso. Se vocês ficarem interessados, deem uma checada aí no nos nossos últimos vídeos. A gente fez um vídeo muito bombástico sobre a importância do foco. Qualquer coisa, dá uma olhada lá. E no mais é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.